Boa noite, meus caros colegas. Sextou e eu quero trazer hoje a resposta a uma pergunta que eu recebo com alguma frequência e ainda não explorei nos canais que eu tenho. Olha só, Marcelo, para promover recuperação judicial, eu devo cobrar consulta no primeiro atendimento? Essa pergunta frequentemente chega no escritório, frequentemente chega nos canais de direct, via mesmo e-mail. Marcelo, eu devo cobrar consulta? Essa é a pergunta. No primeiro atendimento, eu já construí uma posição para atuar em recuperação judicial. Eu já sou visto como um ator relevante, ou pelo menos como alguém que tem experiência, que tenha confiabilidade, que tenha consistência para ingressar em recuperação judicial. Eu devo cobrar honorários na primeira consulta? Essa é uma discussão interessante. Por quê? Porque os honorários contratuais para promover recuperação judicial sempre são expressivos e sempre tornam esse primeiro valor um valor quase insignificante. Essa é a grande verdade, meus caros colegas. Então, a primeira indicação de resposta que você poderia ter é que não valeria a pena cobrar os honorários para apenas um primeiro atendimento, tendo em vista que os honorários para promover recuperação judicial são de fato expressivos. Então, é normal ter a construção, meus caros colegas, desse raciocínio. Tá bem? Não vou cobrar o atendimento porque o contrato para promover recuperação judicial é expressivo. Mas esse entendimento está equivocado. Está errado. Não vale a pena pensar assim. E eu vou explicar do ponto de vista do fechamento do contrato por que não vale a pena. Olha só, quando um cliente procura o advogado para promover recuperação judicial, ou melhor, para analisar o cenário econômico, para analisar as circunstâncias e as alternativas, o advogado, pensando em fechar um contrato para promover recuperação judicial, não cobra consulta, isso soa no ouvido, isso soa na percepção do cliente que ele nada despendeu. Ele soa no máximo que foi um favor. Ele não percebe valor entregue porque ele não despendeu nenhum valor. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é exatamente isso. E ele vai se sentir à vontade, inclusive, para eventualmente consultar outros escritórios. Ele não gastou nada. Agora, se você cobrar, e a gente tem uma política no escritório de sempre cobrar, se você cobrar algo que seja justo e esclarecer todas as variáveis, todas as alternativas postas nessa questão, o cliente vai pensar exatamente o inverso. O cliente vai compreender, primeiro vai valorizar mais o trabalho, porque enfim despendeu, investiu na consulta. Então, essa consulta não foi uma consulta gratuita. Tudo bem, Kiko? Então, o cliente vai compreender e vai valorizar mais esse trabalho porque ele despendeu valores para essa consulta. Ou seja, ele tem interesse mesmo em saber o que tecnicamente é possível fazer do ponto de vista jurídico no seu caso. Por ter feito esse investimento, ele vai valorizar mais, portanto, tá bem? Mas, além disso, se ele gostar das alternativas que você abriu para ele, é muito provável que, se ele tiver a necessidade de ingressar em recuperação judicial, ele feche com você. Em razão do primeiro pagamento, que pode parecer paradoxal, pode parecer contraintuitivo, pode parecer ilógico, mas é exatamente isso. Em razão da cobrança desse primeiro atendimento, se o cliente compreendeu as variáveis que estão na mesa, ele não vai procurar um outro escritório. Primeiro, porque ele valorizou mais o seu trabalho. Segundo, Breno, tudo bom, meu velho? Segundo, Breno, porque você apresentou alternativas razoáveis e que respondem a seu problema. Mas em terceiro lugar, mais importante que isso, ele sabe que há um custo em procurar outros colegas. Ele sabe que há um custo em fazer uma rotina de visitas em outros escritórios. Razão pela qual ele já fechou com você nesses valores através, veja bem,
do valor inicial, do aporte inicial, através dessa consulta com valor aparentemente insignificante. Na realidade, existe aí, por trás dessa decisão, o princípio da coerência. Todos nós queremos ser coerentes com o que fizemos. Todos nós queremos ser coerentes com os nossos gastos, por exemplo. Todos nós queremos ser coerentes com o uso do nosso tempo. Então, o que o cliente faz? Se o cliente buscou uma consulta com você e você não cobrou honorários para a consulta, o cliente percebeu, bom, não perdi nada. Vou pedir uma segunda opinião, porque não muda nada. Agora, se ele buscou uma consulta com você e você cobrou licitamente honorários para essa consulta, o cliente não vai procurar outro escritório e mais, o cliente, a partir do princípio da coerência que move o nosso raciocínio, a nossa inteligência, ele vai se dar por satisfeito se você bem atendê-lo. Então, se você atender bem o seu cliente, entregar tudo que é possível de alternativas práticas para dar a volta em um cenário de dificuldades e cobrou os honorários para esse atendimento primeiro, o mais provável é que o cliente, em razão desse pagamento inicial, o cliente não vai procurar um outro escritório. Então, por paradoxal que pareça, Andréia, já vamos lá nessa pergunta, querida, por paradoxal que pareça, é a cobrança do atendimento que fecha o contrato ou que potencializa o fechamento do contrato. É a cobrança de honorários para atender o cliente que faz com que você tenha mais facilidade para posteriormente fechar o contrato, e não o inverso. E o inverso intuitivamente nos levaria à lógica de que não valeria a pena cobrar consulta para poder fechar o contrato. É o contrário. É o contrário. Tá bem? Então, feita essa conversa inicial de um bate-papo de sexta-feira, sextou, vamos lá, André. André me traz uma pergunta interessante que vamos ver aqui. Saiu a sentença favorável mandando pagar para o reclamante, reclamado em recuperação judicial, não pagou, eu posso pedir para o juiz emitir certidão de crédito, pois não posso pedir execução, né? Olha só, Andréia, olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa reclamatória, você é advogada do reclamante, correto? Se você é advogado do reclamante, pela descrição fática aqui que você me trouxe, muito provavelmente o que vai definir a sua atuação, o prosseguimento na sua atuação será se o crédito se submete à recuperação judicial ou se o crédito não se submete à recuperação judicial. Tá bem? Então, eu vou ler aqui essa pergunta só para ficar gravado, porque depois não fica gravado as perguntas aqui, querida. Então, a pergunta que a André me fez é a seguinte, ó. Marcelo, saiu a sentença favorável mandando pagar para o reclamante. Reclamado em recuperação judicial, não pagou. Eu posso pedir para o juiz emitir certidão de crédito, pois não posso pedir execução, né? Foi essa a pergunta. Então, olha só, Andréia e André representando o reclamante. E aí, meu velho, tudo bem? Tranquilo, meu caro professor? Então, olha só, vamos lá, vamos responder a questão. Você deve, primeira coisa a fazer é você analisar se o crédito se submete à recuperação judicial ou não submete, já falei isso. Então, você percebeu que o crédito não submete. Marcelo, quando que o crédito não submete? O crédito não submete quando ele foi constituído antes do pedido de recuperação judicial. Então, Andréia, faça esse cálculo, querida. Olha se a reclamatória trabalhista versa sobre direitos do trabalhador relativos a um período anterior ao ingresso em recuperação judicial. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Você percebeu isso? Então, todos os direitos que eu discuti na reclamatória trabalhista dizem respeito ao período anterior ao pedido de recuperação judicial. Nesse caso, a recuperação judicial traz o crédito trabalhista para dentro de si. Então, você precisa habilitar esse crédito trabalhista na recuperação judicial. Tá bem? Agora, tem uma parte que foi depois. Se tem uma parte que foi depois, ótima complementação para entender bem o tema, se o trabalho prestado para a recuperanda foi
todo posterior ao deferimento, do processamento de recuperação judicial, minha querida, você deve prosseguir a execução nos autos da reclamatória trabalhista. Faça a liquidação desse processo, dessa reclamatória, e depois de homologada a liquidação, cálculo rígido, aí você pede o prosseguimento e a ultimação dos atos de execução dessa reclamatória, tá bom? Faça isso que está tudo em casa. Marcelo, olha só. Você vai me dizer, Marcelo, mas eles podem não dar prosseguimento. Essa, querida, é uma grande discussão. Tá? Essa é uma grande discussão, eu já gravei conteúdos a esse respeito. Alguns juízos do trabalho não compreendem que não são todos os créditos que se submetem à recuperação judicial, que nem sempre é através da recuperação judicial que se executa um crédito trabalhista. Então, você vai ter que explicar para o juízo que o crédito não se submete. E aí tem um conteúdo que eu gravei há pouco tempo, querido, eu não me lembro onde é que tá seguro que está aqui no Instagram, mas eu não sei qual o título do vídeo, em que eu explico, a partir de uma decisão do STJ, como prosseguir a execução exatamente nesse caso. Por quê? Porque se você pedir o prosseguimento, o que pode acontecer, e muito provavelmente vai ocorrer, é que o juízo vai dizer que para fins de execução, ele não tem poderes para dar prosseguimento face a uma recuperação judicial. Só que ele tem. E o único tempero, só me diga se nós estamos alinhados aqui, estamos na mesma sintonia. Porque o único tempero que deve ser feito, olha só, meus caros colegas, sexta-feira nós estamos com um tema duro aqui. Nós não estamos de brincadeira, sexta-feira. Eu gosto de dizer que minhas lives não são mole. Minhas lives são só conteúdos densos, pesados, complicados. Então, tá postado lá, Elizabeth, tá postado aí, tá no meu perfil, não sei qual é o título só. Então, deixa eu só retomar aqui, olha só. É jogo duro, aqui é para quem não tá de brincadeira. Então, qual foi o encaminhamento que eu sugeri a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, analisando um caso concreto como esse? Olha só, a sugestão que eu dei foi a seguinte. O STJ reconheceu pela inexistência... Olha só que tema interessante, André. Olha só, André, eu vim aqui para conversar sobre cobrança ou não de honorários para o primeiro atendimento. Já resolvi essa questão e nós estamos agora no tema mais denso. Olha só, deixa eu me organizar aqui. O STJ reconheceu pela inexistência do conflito de competência do juízo do trabalho em face do juízo da recuperação judicial, porque o juízo do trabalho deu prosseguimento à execução de uma reclamatória trabalhista cujo crédito era extraconcursal, apenas intimando o juízo da recuperação judicial para indicar, através da cooperação institucional, cooperação jurisdicional, lá no CPC, no início do CPC, intimando o juízo da recuperação judicial para indicar os bens essenciais da recuperante que não poderiam ser acionados, via reclamatório trabalhista para não frustrar a recuperação judicial. Complicado, né, André? Mas é mais ou menos isso, querido, é mais ou menos isso. Você deve requerer o prosseguimento da execução no juízo do trabalho. O juízo do trabalho deve sim, se o crédito for essa concursal, e você vai ter que provar isso, deve sim dar prosseguimento, mas ele deve ter o cuidado, e essa é a grande questão, ele deve ter o cuidado para, fazendo esse procedimento, dando andamento a esse procedimento, Amanda, Vivi, tudo bem, gente? Dando andamento a esse procedimento, ele não comprometer o andamento da recuperação judicial. É esse o cuidado que o juízo do trabalho deve ter. O juízo deve prosseguir na ultimação dos atos executórios, mas ele não pode comprometer a recuperação judicial sob pena de frustrar
a principiologia maior da recuperação judicial, que é a preservação da empresa. Marcelo, isso é impossível. Não é. Não é. Boa parte das recuperações judiciais envolvem créditos trabalhistas de valores baixos. Recuperações judiciais expressivas com um ou outro crédito trabalhista com valores relativamente baixos, por vezes insignificantes. Tranquilamente o juiz do trabalho pode prosseguir na execução trabalhista, porque isso não vai inviabilizar a estratégia de extinguimento, e é esse o coração argumentativo que justifica o prosseguimento da execução na justiça especializada. Até porque, Andréia, não existe lugar nessa execução, trabalhista diferente do que o lugar na Justiça do Trabalho. Você não vai ter um procedimento específico, particular, um incidente de execução e uma recuperação judicial. Isso não existe. Não existe como executar crédito essa concursal em uma recuperação judicial, no processo de recuperação judicial. Se executa crédito essa concursais no bojo dos processos que nós estamos aqui abordando. Então, se o valor é baixo, tranquilo. O que entender por comprometimento? Aí é prova dos 9, querido. Elizabeth, a prova dos 9 está por aí. O que compreender por comprometimento é essa a questão. Quem que vai dizer isso? Quem vai dizer isso? Juízo da recuperação judicial, recuperanda administrador judicial. Então, problema nenhum você, no bojo da reclamatória trabalhista, requerendo a penhora de valores, enfim, peça para o administrador judicial se manifestar sobre a eventual inviabilidade da recuperação judicial com prosseguimento de uma execução de R$29 mil. Tá bem? É mais ou menos por aí. Eu acho que aí tem uma luz bem interessante. Deixa eu ver se eu acho... Me dê mais um segundo aqui que eu estou com a tela aqui aberta. Talvez eu tenha a decisão do STJ em mãos aqui para poder ajudar. Deixa eu ver aqui. Mas sabe que é importante ter claro que tem que entender os detalhes do processo, porque talvez tenha algum ruído aí que você não tenha dividido comigo, ou que talvez eu não consiga ter pego aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Uma tela aqui do lado imensa, então vamos lá, né? Uma lanterna, olha só. Vamos ver aqui. Aqui tem, tá aqui a decisão. Eu vou sugerir, gaguejando aqui já, eu vou sugerir que visite. Eu tenho uma tela aqui, outra tela aqui. É por isso que eu fico olhando para os dois lados aqui. Não é porque você é louco, Marcelo, pode ser também, mas eu acho que não. Olha só, dá uma olhada. A sugestão é a seguinte, Andréia, para a gente encerrar sexta-feira com uma boa notícia. Dá uma olhada no conflito de competência número 176421, tá bom? Dá uma olhada nesse conflito de competência. 176421. 176421. STJ. Vê como é recente, ó. Tô pegando aqui a data. Foi publicado em 25 de maio de 21. Então é muito recente mesmo. Então, e aconteceu exatamente o que eu descrevi há pouco. O juízo o juízo do trabalho intimou o juízo da recuperação judicial para que indicasse, através de cooperação internacional, que indicasse quais os bens eram interessantes, passíveis de serem executados, e a sequência produziu a execução nos próprios autos da reclamatória. Tá bem? Então, assim, espero ter ajudado. Acho que é por aí. Bom final de semana aos colegas. Bom descanso a quem vai descansar, bons estudos a quem vai estudar, bom trabalho a quem vai trabalhar. Acho que é por aí, né? E em frente, né, gente? Em frente. Espero, Andréia, acho que é isso, né, querida? Pegamos o coração aí da parada? Me conte aí, pessoal. Tá legal? Então, que bom, querido. Que bom. Em frente, bom final de semana. Em breve eu entro logo mais aí, em algum momento eu chego por aqui de novo. Até mais.